Uma mistura de cocaína em pó, bicarbonato de sódio ou amônia e água destilada resulta em pequeninos grãos fumados em cachimbos. Crack, um problema de saúde pública, é o tema do Universidade que está começando agora. Hoje, no Museu da Vida, na Fundação Oswaldo Cruz. O nome crack vem do barulho que as pedras fazem ao serem queimadas durante o uso. Certamente você já ouviu falar no crack, uma droga derivada da cocaína, muito mais potente, muito mais barata e, portanto, uma droga que merece a nossa atenção. Eu vou pedir agora para os nossos convidados definirem, a partir do seu ponto de vista do seu trabalho, o que é o crack. Um grande problema social, que atinge crianças, adolescentes, idosos, uma droga super democrática. Certamente um grande problema social, mas que está sendo utilizado para outras finalidades que não tem a ver com o enfrentamento do uso dele diretamente. Utilidades políticas, finalidades políticas. Uma droga que hoje é a grande sensação e que, como tantas outras, precisa de enfrentamento em relação ao seu uso abusivo. Antes da gente entrar na questão das políticas, eu queria ouvir um pouquinho dos relatos de quem trabalha diretamente com crack. Como é que a gente pode, a partir do que você vê e ouve, explicar a potência e o que é essa droga? A questão do crack é uma droga, né, que a gente já percebe aí em vários municípios também, né, vem de São Paulo também, uma grande questão das cracolândias, né? E a própria prefeitura, ela tem feito um trabalho de inserção nesses ambientes há um ano, né? Há um ano a gente busca enfrentar essa questão, retirar crianças e adolescentes que estão em situação de rua e vivenciando essa experiência com o crack, né? Nisso você vê e ouve coisas impactantes? Claro, sim. Crianças. Ontem eu abordei uma criança com 10 anos de idade, uma criança com as mãos todas queimadas, já está na rua há algum tempo, né? Situação familiar também complexa, e ela busca na rua uma fuga, né? E é apresentada a droga. E o crack é uma das drogas, é a droga mais barata no momento, a sensação, né? Tá todo mundo olhando essa questão do crack com um olhar complexo, porque é um grande problema, sim, de saúde pública que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que buscar atender, com políticas públicas, sim, direcionadas para esse atendimento especializado. Estar na rua possibilita e deixa, principalmente a criança e o adolescente, vulnerável a muitas coisas, principalmente ao uso de drogas. Então, assim, há um tempo atrás, a gente não tinha o crack como sendo a grande droga usada por crianças e adolescentes em situação de rua. A gente tinha a cola, tinha o thinner, e hoje a gente tem algumas crianças em situação de rua, e a gente não pode dizer que todas as crianças em situação de rua usam crack, usando o crack, e aí uma forma bem destrutiva. É muito importante a gente frisar que existe no município do Rio de Janeiro, desde 2009, uma política municipal de criança e adolescente em situação de rua. E dentro dessa política que foi pensada e construída com o governo e a sociedade civil organizada, a gente tem diretrizes de enfrentamento também ao uso, né, de substâncias entorpecentes. Então é muito importante que o governo atual e os governos que entrarão chamem e executem, implementem essa política que foi pensada durante muitos anos. E hoje a gente precisa implementar essa política que, apesar de tratar de uma forma abrangente de criança e adolescente em situação de rua, ela trata também especificamente dessa questão do uso de drogas. Você acha que há uma discrepância entre o que deve ser feito em termos de política e o que está sendo feito hoje, quando se pensa em crack? Acho uma discrepância grave, bem grande, porque a colega falou das políticas que estão aí colocadas desde 2009, mas eu queria dizer que a gente já tem políticas há 20 anos sendo construídas, por exemplo, no campo da reforma psiquiátrica, da saúde mental, pactuadas em conferências municipais, estaduais e nacionais de saúde mental, uma política
verdadeiramente construída pela sociedade, mas ela não está sendo usada, ela está sendo até desconsiderada em medidas mais recentes que têm um cunho repressivo e meramente assim de higienista, de limpeza das ruas. A gente observa isso nas práticas do recolhimento compulsório, que estão instituídas há um ano, então, exatamente no mês de maio, 20 de maio, uma medida do secretário municipal de assistência social, quer dizer, o que já é um deslocamento da saúde para a assistência social, não considerando essa política construída a partir da saúde, porém intersetorial. Então eu acho assim que a gente tem uma política colocada no Brasil já há décadas e ela está sendo desconsiderada até no nível federal. Há uma tendência à repressão no momento e não a considerar, por exemplo, que a droga a ponta do iceberg de uma problemática muito maior do que ela, que é a problemática psicossocial. Não se trata de uma doença mental nem de uma dependência química, como está se querendo passar para a população. Não se trata de uma dependência química? Olha, não se pode afirmar isso de um modo exclusivo. É claro que há dependentes químicos entre os usuários de drogas, mas o grosso, a maioria, é insustentável cientificamente dizer que a grande maioria da população jovem que usa droga em situação de rua é dependente químico. Às vezes, com uma semana, duas, eles param de usar a droga. As dependências são múltiplas, são dependentes de milhões de coisas. A dependência química é a menos importante quando ela existe. Então, se a gente se centra na dependência química, a gente vai fazer uma política voltada para um tratamento organicista, medicamentoso, de desintoxicação, não é, de abstinência, sem levar em conta a complexidade psicossocial dessa juventude que é enorme, né? Basta ser brasileiro para saber disso. Então, complexidade política, polícia, saúde, assistência, onde a gente enquadra a resposta necessária da sociedade a essa droga chamada crack. Não sai daí, a gente volta já. É que eu não sabia se você estava dizendo. O Universidade está de volta no Museu da Vida, na Fiocruz, falando sobre o crack, da onde devem vir as respostas necessárias a essa questão. Bom, as ações elas devem ser articuladas, né? Porque a gente não pode deixar que uma só área específica cuide de um fato, né, de que é tão complexo. Agora, a saúde deve vir em primeiro lugar, né? Porque é um direito fundamental que todo mundo tem, o direito à saúde. A assistência é um direito que você utiliza quando você necessita dele, né? Só que o que a gente vê hoje nas políticas é a segurança pública vindo em primeiro lugar, né? É a repressão. E a gente acredita que ações devem ser feitas, que o poder público precisa realmente tomar a frente da situação, mas de uma forma mais tranquila e ouvindo mais aquilo que as pessoas que estão há tanto tempo trabalhando nessa área têm a dizer. E a gente fica pensando, essas ações de abordagem, de retirada da rua dessa população, que é necessária, porque ninguém deve viver na rua, nem criança, nem adolescente, nem um adulto, né? A rua não é lugar de ninguém viver, mas que elas acontecem e a gente acredita que tem uma motivação política para isso, né? Porque a gente está vivendo aí um período diferente na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil de uma forma geral. Então, assim, vamos fazer uma política de retirada da rua, de acolhimento dessas crianças, a gente dá o nome que a gente quiser dar, mas o que a gente faz depois, né? Como é que as unidades, equipamentos estão para estar recebendo essa população que a gente tem notícias que vão para os abrigos e saem dos abrigos, que não tem uma política de continuidade no tratamento, que não deveria ser nos abrigos, deveria ser nas unidades de saúde, porque assim diz a política de saúde mental. Então, na realidade, a questão do crack, ela tem que ser, como a colega falou, uma política intersetorial, né? Saúde, claro, em primeiro lugar, isso é um fato, né? Eu acredito, sim, que o crack causa dependência química, sim. A gente já trabalha com a questão da dependência química há quase 20 anos, né? E a questão da situação de rua é motivada por várias questões anteriores. A droga é ofertada na rua, né? E o crack não fica diferente disso, não fica longe. O acesso é mais fácil na rua, né? Sim, o acesso é mais fácil, é uma droga
relativamente barata, né? Você troca, usa o escambo, troca por uma coisa que furta aqui, furta ali, tem os delitos também. Troca muitas vezes pelo corpo, né? Pelo próprio corpo, quando não tem mais dinheiro. Exatamente, a gente tem casos de exploração sexual, de criança, adolescente, isso a Terra dos Homens está aí para até colocar isso melhor, né? Mas a gente trabalha junto aos CREAs, que são centros especializados de assistência social, e lá a gente trabalha a questão da reinserção social. Quando a gente acolhe, eu estou falando especificamente de criança e adolescente, mas a gente também acolhe adulto, idoso, né, mulheres, e assim, acolher e colocar no abrigo, né, como a questão do abrigo compulsório hoje, é sobretudo para a criança e adolescente, né? A gente entende que hoje o valor maior é a vida, né? Não é meu, não é seu, não tem que ser da saúde, não tem que ser da assistência, que a gente tem que olhar é a questão da criança e do adolescente. O ECA diz isso, né, que a gente tem que privilegiar esse atendimento para essas pessoas em desenvolvimento, né, que são as crianças e os adolescentes, e a gente oferta isso. Na assistência, a gente tem um modelo diferente hoje de atendimento a essa criança e esse adolescente. Que modelo é esse? É o modelo saúde e assistência, né? Um modelo onde saúde e assistência estão juntos, no equipamento que hoje a gente chama de Casa Viva, né? A gente tem profissionais da saúde mental lá, a gente tem uma coordenação dentro do município de saúde mental que existe um comitê gestor, então a gente não faz assistência, não trata crack, a gente acolhe criança, adolescente, pessoas em situação de rua e oferta sim atendimento quando for o caso. Mas a repressão que foi colocada que não deve acontecer, especialmente de linha de frente, ela segue acontecendo? Não, a questão da repressão, quando você tem drogadição, né, a droga é ilícita. Então vai a polícia, apreende droga, né? A assistência não faz apreensão de droga. A assistência não trabalha com recolhimento, não trabalha com higienização. A gente trabalha assim com acolhimento, né? Mas a assistência é a primeira a chegar? Às vezes a gente acolhe primeiro. Por quê? Porque, por exemplo, ontem a gente fez uma ação no Jacaré, né, no Jacarezinho, onde a gente não conseguiu entrar na comunidade, né? Tava tendo conflito lá e aí a gente conseguiu abordar as crianças que estavam ali perto da Dom Helder, no entorno ali da comunidade. A gente não conseguiu fazer o que a gente tinha planejado, né? Por quê? Porque estava havendo um conflito lá. Aí um conflito não é a questão da assistência, é questão de segurança pública, tanto que a gente está com um projeto novo, né, de enfrentamento ao crack também, considerando o Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack. A gente inaugurou no último dia 18 um container onde a gente atende essas pessoas lá no Santo Amaro, né, que foi um projeto piloto que a gente certamente o governo federal, estadual e municipal juntos pretendem dar prosseguimento a esse trabalho. A gente já acolheu muitas pessoas, mas a gente tem também demanda espontânea. Muita demanda espontânea de adultos, sim, procurando orientação, né? Porque ele pode não procurar tratamento, ele quer uma orientação. Essa orientação pode ser dada pela assistência, sim, né? Numa equipe multidisciplinar também, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos. A gente tem uma médica sanitarista que trabalha conosco nas abordagens, né? Eu coordeno essas abordagens. Então, assim, a gente trabalha diretamente com isso, né? E a gente está tentando fazer o melhor trabalho possível para atender essa demanda. Qual é a sua crítica? Nada desse campo pode ser trabalhado por um setor só. Um setor não dá conta. É uma ação intersetorial, mas ela precisa ser capitaneada por uma certa lógica. E essa lógica foi formulada no Brasil, por razões históricas, pela saúde. É uma lógica de chamada de atenção psicossocial. O que a gente está assistindo hoje é um retrocesso dessa lógica, que teve chance de ser muito mais bem sucedida, mas não houve investimento nisso. Por exemplo, existem consultórios de rua. Eu concordo com as colegas de que não se pode viver na rua. Mas há formas e formas de eu entender isso. Eu posso, então, rebocar as pessoas da rua como eu reboco carros. E tratá-las assim e achar que eu estou tratando em nome da saúde, da vida, do direito à vida. É discutível. Me parece que eu tenho que implicar esses jovens no fato de eles estarem na rua. Eles são sujeitos de responsabilidade também. Eles podem ser responsabilizados, implicados na sua realidade. Eu não vejo outra saída, senão tentar tirar da rua, tentar tirar da droga, implicando esse sujeito que está na rua, na vida dele, e não tratando ele como um objeto a ser tratado, que me parece que a política atual faz. Então tem alguns equívocos. Eu acho que, por exemplo, não é a saúde que está capitaneando isso. Quem chega primeiro é a assistência, sim. Há um ano atrás foi instituído pelo secretário Rodrigo Betlin uma portaria de uma maneira que não ouviu os setores, não ouviu a sociedade. De certo modo agrada a classe média, porque a classe média, quando é diretamente acionada, ela se sente protegida por esse tipo de medida.
E eu até entendo, eu não condeno a população. Acho que quando você tem um filho que está roubando, agredindo em casa, você quer internação. Para isso existem as políticas públicas que dizem, olha só, não dá para ser assim, você vai ter que conviver com seu filho um pouco mais, vamos criar outros recursos. Mas não é condenar a população por ela querer soluções imediatas, mas um político não pode propor soluções imediatas, porque ele sabe que elas não existem. E pensar também em questões, medidas de prevenção. Um dos assuntos do próximo bloco, não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Para saber mais sobre a atuação da Associação Brasileira Terra dos Homens, acesse terradosHomens.org.br. O Universidade está de volta no Museu da Vida, na Fiocruz, falando sobre o crack. Luciano falou no bloco anterior sobre o impacto na classe média, a reação a partir daí. E o Brasil inteiro foi inundado com imagens da Cracolândia e isso impactou muitas pessoas. E você acha que a partir desse impacto visual, de algo que realmente é impactante, de alguma maneira condicionou também um pensamento sobre o crack, justificando algum tipo de ação mais repressiva? De fato é uma situação impactante, todo mundo concorda com isso, as situações das cracolândias. O que a gente está discordando é das estratégias de enfrentamento, porque tem que haver um enfrentamento, tem que haver uma ação, concordo com a colega que essa ação demorou, mas acho que a classe média ela é sempre pronta para apoiar medidas que tirem as coisas das vistas dela. Então toda política que faz acordo com isso, que se afina com isso, me parece que quer o apoio da classe média, é evidente isso, em qualquer lugar do mundo, mas não está botando em primeiro plano o verdadeiro enfrentamento da questão na sua complexidade psicossocial. E o que diz uma pessoa que outro dia eu estava num evento, ela pediu a palavra e disse, eu estive tantos meses numa comunidade terapêutica, mas não mudou a minha vida. Eu voltei, a minha vida está pior do que estava antes, eu botei o pé na jaca, foi a expressão que ela usou. É um exemplar de uma situação que é de milhares de pessoas que ficam lá um tempo, elas não vão poder morar lá, não se trata de uma desintoxicação, seria simples se fosse assim, elas voltam para a realidade tóxica, vamos dizer assim, né, problemática. E as mesmas questões do meio que levam à entrada da droga, né? Do meio, não desimplicando elas próprias desse meio, mas uma relação delas com a realidade delas, que não foi trabalhada, não foi tocada, porque a gente estava preocupado em abstinência, desintoxicação, afastamento do laço social, com vistas à saúde, não se tratou nada. Então eu acho que esse é o ponto mais complicado dessa política que está em prática, e o fato dela ser uma política que rasgou a política anterior de 30 anos também. Politicamente eu acho que esse é um fato digno de nota, né? Laço social. A gente está falando também da importância de tratar, de pensar a família sempre como um todo, quando se está falando especialmente de criança e adolescente usuária de crack? Sempre quando a gente trabalha com criança e adolescente, a gente trabalha também com a família, né? A criança faz parte da família, é o núcleo dela, onde que ela vive e deve viver. Então é importante que todos os membros da família conversem sobre isso, né? Tem uma campanha que está rodando agora sobre o combate ao crack, que eu achei muito interessante, que a minha filha me perguntou assim, mãe, a gente nunca conversou sobre o crack, porque a gente não chega para ninguém e fala, filho, você está usando crack? Eu acho que não é assim que acontece. Mas ter uma relação de diálogo sempre constante, né? E falar de droga de uma maneira geral também, antes de falar do crack, né? Para que o conceito possa ser colocado entre as pessoas, né? Isso, falar de droga como a gente fala de todas as questões, como a gente fala da sexualidade, como a gente fala do respeito, como a gente fala das atividades escolares da criança. Então isso tem que estar transversal nos diálogos da família, né? Prevenção. O que se faz em termos de prevenção? Prevenção é tudo, né? É trabalhar a prevenção também no ambiente escolar, né? Que é principal, né? Eu estava falando um pouquinho da Casa Viva. A gente tem a educação dentro também da Casa Viva, não é só a saúde com assistência. E a gente busca também, através da educação, trabalhar essa questão da prevenção também. Mas aí a gente esbarra aí em questões que são da própria educação, que é despreparo, falta de condições, para questões mais suaves, né? Que são, digamos, os conteúdos do dia a dia. Colocar mais esse conteúdo requer também uma ação especial de preparação, de capacitação, né?
Sim, por isso que a gente está investindo em capacitação continuada, né, com todas as pessoas que estão envolvidas nesse atendimento especializado de criança, adolescente, adulto. A gente também tem, a gente oferta também atendimento para adulto, né, de uma forma diferenciada, né, mas também é ofertado também. Eu só acredito em prevenção em amplo sentido, né? Além de ser intersetorial, uma prevenção das condições sociais de vida. Quer dizer, como é que você pode fazer uma prevenção eficaz do crack? Mudando a realidade social dos jovens, que em sua maioria são os usuários em situação de rua, pessoas totalmente desassistidas socialmente, quer dizer, de um longo processo de exclusão social, que não é de agora. Já foram os usuários de thinner e cola. Me parece que o crack faz um deslocamento porque eles são mais ativos. Os usuários de thinner ficam meio lesadões, meio leserões, né, na rua, caidões, deitados, não incomodavam ninguém. O usuário de crack é mais ativo, né? Aí a gente já transforma isso num demônio, uma coisa que vai matar rápido e tal. Mas na verdade isso sempre existiu. A gente sempre teve meninos na rua usando drogas que tinham um efeito para a saúde tão grave quanto o crack. Isso eu tenho acompanhado discussões. Não é verdade que o crack seja mais nocivo do que outras drogas usadas antes. As outras drogas eram mais, assim... silenciosas. Silenciosas, exatamente. Então não é prevenção voltada especificamente para o crack. O alcoolismo, especialmente. O alcoolismo, todas as condições que levam a população a se drogar, a se embebedar, a romper laços sociais, a perder trabalho, emprego. No caso delas, elas nem chegaram a ter. Portanto, tem o que a perder, né? Exato. Nesse momento, então, eu acho que a gente parte para o final do programa falando sobre drogas em geral. A gente tem maturidade para falar sobre drogas? A gente brasileiro? Bom, falando um pouquinho do lado legal da coisa, né? A gente tem um código de 1940. Né? E agora que tem um grupo fazendo um estudo para apresentar uma proposta de uma alteração da lei. Então, assim, a gente está no caminho, né, de descriminalização do uso da droga. Né? Então, assim, a gente vai começar a tratar quem usa droga, quem é dependente, realmente como ele deve ser tratado. E não com as ações criminalizadoras que a gente tem hoje em relação e que devem ser diferenciadas de quem usa droga e de quem faz tráfico, né? E acho que isso que a segurança pública a gente deve atacar, né? Você reprime a chegada da droga, o tráfico, e você cuida de quem usa a droga, né? Essa é a lógica que deveria ser utilizada em primeiro lugar. Rio de Janeiro, eventos, Olimpíadas, a percepção que há de que está se fazendo uma limpeza. E como é que se responde a isso quando se está à frente de uma política que se acredita que está buscando dar o melhor resultado? A assistência não trabalha com limpeza, né? Isso aí é um outro foco. Quem trabalha com limpeza é com LURB, não é assistência. A gente trabalha com gente, a gente trabalha com vida, a gente trabalha ofertando atendimento a essas pessoas que estão, sim, como flagelo humano. Você pegar uma criança, como eles dizem, estou na capa do Batman, né? Nossa, vivendo em cima de xixi, fezes, dormindo em lugares assim inviáveis. Ninguém suportaria, em sã consciência, suportaria viver naquele lugar. Né? Então, o que a gente oferta, sim, é atendimento, é reinserção social, que é o que a gente acredita. Esse é o trabalho da assistência. Como lidar com a droga? É uma pergunta difícil, porque se fosse fácil a gente já saberia, né, como lidar com a droga. Enfim, eu acho que tem que ter ações integradas, né? A continuidade eu acho muito importante. Eu acho importante o poder público estar se manifestando de alguma forma, mas a gente ainda acredita que está deixando a desejar na continuidade desse tratamento. A gente não acredita que tem número suficiente para tratamento para todas as pessoas que são abordadas e retiradas da rua aqui no município do Rio de Janeiro. Eu acho que isso tem que ser melhor estudado e com investimento muito maior em relação ao tratamento. Bom, trabalhar com essa questão do crack, sobretudo, é trabalhar na prevenção. Então, o foco é a comunicação, é trazer as pessoas para falar. Né? Se falar de crack hoje é o grande modelo aí de se estar olhando essa questão da droga, né? A questão do protocolo de abordagem, sim, lugar de criança não é na rua, né? E ofertar esse atendimento através da comunicação e com os parceiros aí que a gente tem. É isso.
como enfrentar a droga, jamais tomando a droga como mal em si, sempre pensando ela como um sintoma de uma problemática bem mais ampla que ela, retomando os princípios da atenção psicossocial, consultório de rua, redução de danos, rede de atenção psicossocial, que trata mantendo o sujeito, não digo na rua, mas onde o laço social dele é possível. E chega ao fim mais um Universidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Vera, Daphne e Luciano por mais um Universidade que vocês fizeram.